A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica no livro de 2 de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 6. Paulo falando aqui acerca das promessas relacionadas à contribuição. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração acerca desse texto. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, contribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundância graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a igreja de Coríntios, apesar das suas dificuldades, apesar das suas falhas, Paulo vai dizer que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha vários dons se manifestavam ali no meio da igreja. Era uma igreja, ao mesmo tempo que era uma igreja repleta de dons espirituais, também era uma igreja carnal, era uma igreja com as suas dificuldades. Nada diferente dos dias de hoje. Eu lembro que uma certa feita eu li um livro, eu conheci um livro e acabei comprando ele, que o título dele é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Isso é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Coríntios, é uma igreja que caracteriza muito bem e representa muito bem as igrejas dos dias de hoje. A gente vê tantas desavenças no meio da igreja, tanta desunião, tanta divisão no meio da igreja. As pessoas se dividem por coisas banais, coisas que às vezes não são nem essenciais para a fé cristã, e as pessoas não se falam, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não conseguem, dentro de uma congregação, viver em união, em se preocupar com o próximo. E Paulo chega aqui em 2 de Coríntios, ele vai dizer acerca da lei da semeadura. Isso serve não só para a questão material, a questão da oferta material, você abençoar o irmão necessitado, você abençoar o próximo, como também a gente pode aplicar isso aqui para a vida espiritual. Se nós não nos alimentarmos, não semear coisas espirituais na nossa vida, nós não vamos colher. Como que eu vou ser espiritual se eu não busco, se eu não procuro me enquadrar dentro daquilo que a Bíblia me recomenda? Mortificar o velho homem, me revestir de um novo homem, buscar a Deus, me aproximar mais de Deus, não nos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, como diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos nos conformar, nós precisamos semear. Nós precisamos cuidar dos nossos irmãos,
cuidar dos necessitados, cuidar das pessoas. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. A pandemia teve aí, muita gente ficou desempregado, muita gente sem ter o que comer, meus irmãos. Tem pessoas, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, uma coisa não foge da outra. Volto a falar, quando se fala da lei da semeadura, isso aqui serve tanto para a vida espiritual quanto para a vida material. Quando nós abençoamos materialmente falando, seja uma cesta básica, seja uma oferta em dinheiro que você dá para uma pessoa, para abençoar ela, para ela pagar uma conta de luz, para ela comprar um bujão de gás, né? Isso aqui, quando você faz isso, você ganha não só na parte financeira como material, porque Deus abençoa, Deus abre portas, Deus vai te dar condição de você ganhar muito mais. Sabe por quê? Porque você tem liberalidade. Isso aqui não é barganha, eu não estou falando você fazer barganha com Deus. Porque existe uma teologia aí muito distorcida, né? Inclusive usando Malaquias 3:10. Então não é barganha, você não dá algo para você ser abençoado, você dá porque você já foi abençoado. Quando você abençoa, quando você semeia, é porque Deus já te deu a semente, é porque Deus já te abençoou, é porque Deus já te deu condição de abençoar. Quando nós temos que abençoar os nossos irmãos, minha gente. Tanta gente precisando de ajuda. Uma certa feita, há pouco tempo, eu fui entregar uma cesta básica para uma família e a pessoa, o pai e a mãe, estavam deixando de comer para alimentar os seus filhos. E você chega no meio dessa família para entregar uma cesta básica, a pessoa entra em pranto, começa a chorar, começa a se emocionar. Por quê? Porque a necessidade dela está sendo suprida. E ela estava orando. Isso contribui também não só para a minha vida espiritual, para quem está contribuindo, para quem está ajudando, colaborando, para que a cesta chegue a essa pessoa, como também a pessoa que recebe. Ambos são abençoados, não só materialmente, como também espiritualmente. Eu mais alguns irmãos que me ajudaram, nós demos uma cesta básica para uma família. Porém, o que nós recebemos em troca? Nós já recebemos. Nós recebemos o quê? A possibilidade de termos condição de ajudar aquela família. E somos abençoados em troca também espiritualmente. Espiritualmente. Quão gratificante é, meus irmãos, você abençoar alguém. Faça isso. Separe alguma coisa. Se possível, uma cesta básica todo mês. Ore a Deus, pede a direção, entregue para uma família que esteja passando necessidade. Tantas crianças, meus irmãos, acordando de manhã sem ter o que comer. Tantas famílias acordando de manhã sem ter condição, o pai e a mãe sem ter condição de comprar um pão. Nós precisamos semear, porque quem semeia vai colher. Se você semeia bondade, você vai colher bondade. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. Mas se você semear maldição, você vai colher maldição. Se você semear rebeldia, você vai colher os frutos das suas ações. Né? Vê o texto de Jeremias que diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Diz o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações para vos dar o quê? Segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. O que nós temos feito para abençoar? A gente vê aí, irmãos, tantas igrejas, tanto dinheiro, tantos jatos, tantas fazendas. E não é só essas igrejas milionárias, não. Tem pastores de bairros também, que transformaram a igreja num monopólio, numa empresa que é dele. E assim, é uma dificuldade para você conseguir uma cesta básica. Os dízimos e as ofertas já não é mais pensando no próximo. Eu fico às vezes impressionado e fico questionando comigo mesmo, né? A maioria gostam muito de usar Malaquias 3:10 para falar de dízimo. Mas esquecem que o dízimo, não só lá no Velho Testamento, como no Novo Testamento, sempre foi pensando em pessoas. Em pessoas. Os levitas que não trabalhavam, se dedicavam à obra, os órfãos,
as viúvas, os estrangeiros, os necessitados. E no Novo Testamento continuou. Paulo não fala literalmente de dízimo, né? Paulo, um apóstolo dos gentios, ele fala na questão da liberalidade, do amor. Só muda o nome. A função é a mesma. Tudo que nós contribuímos para a igreja, se você quiser chamar de dízimo, você chama. Se você não quiser chamar de dízimo, você não chama. O importante é que nós temos que ter liberalidade para abençoar. A igreja aqui, nós sabemos a necessidade da igreja. A igreja precisa pagar uma conta de luz, a igreja precisa às vezes pagar um aluguel, mas a igreja também precisa separar um valor, um dinheiro, um caixa, para abençoar os irmãos. E Paulo vai falar assim, ó, primeiro os da casa, depois os de fora. Às vezes tem irmãos indo para a escola, eu já vi relatos disso, não me contaram, eu vi pessoas indo para a escola bíblica dominical sem tomar café porque não tem nada em casa. E o que a igreja tem feito? Aí a maioria das igrejas, né, faz o seguinte, não, para lá, vamos reunir os irmãos, vamos fazer aqui, separar aqui, os irmãos trazer uma cesta, né, para nós abençoarmos. Né? Beleza. Né? Se a igreja não tem no caixa, se a igreja não tem condição, tudo bem, faça isso. Mas é necessário tirar dos dízimos e das ofertas uma parte para abençoar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia diz acerca de ofertas, acerca de dízimos. A igreja precisa. O crente também tem que ter consciência de que nós precisamos contribuir. Mas a liderança também precisa ter consciência de distribuir corretamente esses valores, essas quantias, essas ofertas, esses dízimos que entram na igreja. Dízimo não é para você comprar jatinho, dízimo não é para você fazer mega templos de 5 milhões. Minha gente, tanta criança passando fome, passando necessidade, e vocês fazendo templo de 5 milhões, tem misericórdia. Tenha misericórdia. Será que Paulo fazia isso? Será que Paulo estava preocupado em fazer fortunas, em comprar jatinho, né? Em comprar mansões, lá não tinha, é claro, no contexto de Paulo não tinha jatinho, mas comprar uma carroça, né? Comprar uns belos cavalos, né? Comprar um palácio, né? Porque eu sou o homem de Deus. Ou o homem ungido do Senhor, que tem contato diretamente com Deus, é praticamente, né, um profeta, né, em par de igualdade, às vezes até com Paulo. Alguns chegam até a dizer que discordam de Paulo. Olha só que absurdo. Pessoas fazendo fortunas, enriquecendo, morando em Orlando, comprando casa em Orlando, família estudando em Orlando, e os membros da igreja passando fome, passando necessidade. Os membros da igreja morando em barraco, em beira de barranco. Eu estou falando a realidade, eu não estou imaginando aqui não. Isso é a realidade de muitas igrejas. Membros passando necessidade, membros passando fome, sem ter o que comer. Eu sei que tem muitos pastores que fazem, tem muitos pastores que choram, que se derramam, tem pastores que buscam, tem pastores que atendem, que quando a igreja não tem para ajudar, eles chamam os irmãos, unem os irmãos. As igrejas mais humildes, meus irmãos, são as que mais ajudam. As igrejas mais pobres são as que mais ajudam o necessitado, são as que mais cumprem o seu papel. Quando nós semeamos, nós vamos colher. Quando nós não semeamos, nós não vamos colher. A Bíblia diz que nós temos que abençoar, nós temos que amar. Amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. E nesse momento de pandemia, é necessário que nós venhamos a amar o nosso irmão. Nós, como servos do Senhor, nós, como cristãos genuínos, verdadeiros, que vivemos um evangelho cristocêntrico, nós precisamos amar o nosso próximo. Mas não é só verbalizar, não é só de boca, nós precisamos praticar aquilo que nós pregamos e aquilo que nós falamos. Nós não podemos desamparar os necessitados, nós não podemos desamparar os órfãos, as viúvas. Nós temos que cuidar. A igreja, a prioridade da igreja é pessoas. A igreja precisa de cuidar de pessoas. Tem muita gente, às vezes, não está precisando de nada, mas está precisando conversar com alguém de confiança. Está precisando ser acompanhada. Está precisando ser cuidada. E muitas das vezes não encontram isso nas nossas igrejas.
A igreja precisa rever o seu conceito de igreja. O que é a igreja de Jesus Cristo? O que é a igreja de Jesus Cristo? O que estão fazendo com a igreja de Jesus Cristo? O que estão fazendo homens e mulheres de Deus? O que você tem feito para fazer a diferença? O que você tem feito para mudar essa realidade das nossas igrejas? Nós precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós precisamos fazer. E você que ainda não faz parte de uma igreja, e você que ainda não encontrou Jesus, ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida, ainda não tem a Bíblia como seu manual de regra e fé, você precisa fazer isso. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele se achega até nós. Pode ter certeza, se você ir até Jesus, Jesus já falou a certa feita: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem muito homens e mulheres de Deus, de braços abertos, te esperando, para te acolher, para cuidar de você, para orar com você e para te amparar no momento de necessidade. Tem muita coisa esquisita por aí, mas ainda tem o remanescente. Ainda tem muitos homens e mulheres de Deus que tiram a sua própria roupa, literalmente, do corpo, para abençoar você, para cuidar de você. Tira de dentro da sua casa alimento para matar a sua fome. Pode ter certeza disso. Não tenha esses hipócritas como referência de servos e servas do Senhor. Ainda existe um remanescente. Procure esse remanescente e você verá o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Que possamos verdadeiramente semear, para que Deus possa nos abençoar. Nós precisamos cuidar um dos outros, não só da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida material, das nossas necessidades materiais. É por isso que a igreja é chamada por Paulo de um corpo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Lá em Atos dos Apóstolos diz que eles oravam e viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz que eles até vendiam algumas propriedades para repartir com aqueles que tinham necessidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na minha vida e na sua vida, nos dando sabedoria para fazermos a vontade do nosso Deus. E que possamos semear, para que Deus possa nos abençoar e para que Deus possa sempre nos dar condição de cuidar, de abençoar o nosso irmão. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.